Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.simpar.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Simpar e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Fernando Simões, diretor-presidente, e o senhor Denis Ferres, diretor vice-presidente executivo de Finanças Corporativo e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Bom dia a todos. Estamos dando início à divulgação do resultado da Simpar do segundo trimestre de 2025. Quero, em nome da nossa gente, que são mais de 57 mil colaboradores, agradecer a participação de todos vocês. Antes de dar início, na página 3, onde falamos dos nossos principais destaques, quero apenas relembrar que desde o final do ano passado, quando encerramos um ciclo de grandes investimentos, de criação de infraestrutura, de transformação do tamanho das nossas companhias nos últimos 4 ou 5 anos, demos início no final do ano passado do novo ciclo, onde o foco é extrair a sinergia, a eficiência operacional, com muito menos capex, criar o crescimento orgânico e melhorar ainda mais os nossos resultados, aumentando a margem de todos os nossos negócios. E na página 3, onde falamos alguns dos principais destaques, começamos a ver alguns reflexos. Tivemos 10 bilhões e meio de receita do segundo trimestre de 2025, significa um crescimento de 5%, sendo que o EBITDA atingimos o recorde de 3 bilhões de reais, com um crescimento de 13% comparável com o igual período do ano passado. O nosso resultado, tivemos um prejuízo de 36 milhões de reais e quando falamos do ROIC, tivemos 1% acima do custo do capital. Embora já tenhamos iniciado no final do ano passado o foco na eficiência operacional, de fazer mais com menos, estamos ainda no início desse ciclo da execução, o que não aparece ainda todos os resultados. Mesmo assim, devido ao nosso posicionamento e à qualidade do nosso serviço, a relação com os nossos clientes, a diversificação de setores, e lembrando que a gente está sempre dentro da economia, onde tem resiliência nos nossos serviços e como consequência na nossa receita, nós temos de uma maneira sustentável renegociado alguns dos nossos contratos e precificado de forma diferenciada os novos serviços. Isso nos traz mais receita e a tendência de melhoria de margem. Cobrando o quê? Sempre um preço justo dos nossos clientes. Temos tido, devido a essa diversificação de setores, de serviço, temos tido um crescimento orgânico de forma consistente. Vocês podem ver que tivemos 6% de aumento na nossa receita quando comparamos o segundo TRI de 25 com o segundo TRI de 24, quando falamos de receita de serviços, cresce 6%, sendo que a receita líquida de serviço, excluindo o varejo, cresce mais de 10%. Isso de forma orgânica. O aumento da nossa eficiência operacional, que já é colhendo parte do fruto, que foi o início da execução no final do ano passado, também aumentamos 2 pontos percentuais a margem do nosso EBITDA, sendo que o nosso EBITDA por colaborador cresceu 25%. Temos focado muito na adequação dos nossos investimentos de forma a ter maior geração de caixa. Temos, devido ao relacionamento com o mercado financeiro, com os nossos investidores, um amplo acesso à fonte de capital, o que contribui muito com o nosso desenvolvimento. E temos como foco
a nossa redução de alavancagem e a nossa melhoria de estrutura de capital. Tivemos uma redução na nossa alavancagem de 3,8 quando comparamos no segundo trimestre de 24 para 3,6 no segundo trimestre de 25. Lembrando que ainda estamos no início da execução da melhoria da nossa eficiência operacional. Faz parte do nosso planejamento a redução da alavancagem, a melhoria da nossa estrutura de capital. Conforme vocês podem ver, de 3,8 no segundo trimestre de 2024, fechamos o segundo trimestre de 2025 com 3,6. Vou dar um exemplo aqui para vocês, sem criar expectativa, das oportunidades. Com toda essa eficiência, recolhe ativos, se antecipa as necessidades dos nossos clientes, também se antecipa alguns movimentos operacionais de eficiência, de gestão de ativo, melhor giro, a devolução de clientes antecipados para você evitar maior problema financeiro. Hoje nós temos, entre ativos em estoque, que não estão alugados, ou estão para venda ou para locação, entre a melhor oportunidade de venda de giros dos nossos ativos, seja no agronegócio ou em outras atividades, nós temos dentro do nosso grupo hoje por volta de 3 bilhões a mais de reais em ativos que podem ser transformados em venda, gerando liquidez de 3 bi para a companhia ou em locação. Ou seja, nós temos trabalhado forte para isso. Isso, sem dúvida nenhuma, são ativos que se tornarão, mesmo com essa redução da alavancagem, existem outras oportunidades, sendo eficiência operacional, sendo na gestão, sendo na reprecificação, mas também na utilização dos nossos ativos. Agora, então, passando para a página 4, a gente tem alguns exemplos de mais eficiência, lembrando que estamos iniciando essas ações, mas que já reflete no aumento de receita e redução de custo, o que melhora as nossas margens. Isso fica evidenciado na página 4. Temos feito, sim, renegociações de preços de alguns contratos. A gente é muito ágil nisso, de forma que a gente continue tendo sempre um retorno viável e sustentável. Isso tem recomposto os preços. Temos precificado os novos contratos com condições que refletam o custo financeiro, os novos CAPEX. Temos agido forte em reduções de custos, seja reduzindo o custo do fornecedor, o preço, mudando o escopo, seja as despesas administrativas, operacionais, a despesa com pessoal, otimizando a sinergia, que tem trazido reduções de custo de forma significativamente. Isso vocês podem ver na página 4 aqui, do lado direito, a melhoria da eficiência operacional, seja a melhoria da margem, aumentando praticamente 1 ponto percentuais a nossa margem do EBITDA, e seja o EBITDA por colaborador, que aumentou do segundo trimestre de 24 para o segundo trimestre de 25, 25%. Isso mostra um pouco do resultado desse início, dessa execução, desse planejamento, de buscar fazer mais com menos, esse programa de aumento de receita com redução dos custos, resultando na melhoria das margens. Passando agora para a página 5, nós temos a JSL, falar de uma maneira brevemente, que ela já divulgou o seu resultado. É a companhia que tem o maior portfólio de serviço logístico, a maior diversificação de serviços, mas também diversificação de setores. Todas as nossas companhias têm em comum foco em serviços que têm grande resiliência. Eu costumo dizer que fez parte da nossa estratégia focar em serviços. O mercado vive sem as nossas empresas, mas ele não vive sem o tipo de serviço que nós prestamos. Vai ter que comprar de alguém. Por isso nós temos um DNA de servir para que ele compre sempre da gente e que a gente possa crescer de uma forma orgânica com ele. E a JSL é um desses exemplos. Tem desenvolvido com um crescimento orgânico acima de 2 dígitos, comparado tri sobre tri do mesmo período. Tem gerado novos contratos e um backlog de uma maneira significativa e com prazo médio e longo prazo. Tem renegociado, quando necessário, cada contrato para que fique sempre de uma forma sustentável, e ela faz a gestão disso por contrato, e tem uma eficiência operacional através de gente, um modelo de gestão que contribui para o seu desenvolvimento sustentável, seja na eficiência operacional, na otimização do capital, na geração de caixa, e terá como resultado a sua melhoria na estrutura de capital e melhor retorno e melhores margens, e de uma forma extremamente resiliente e o seu desenvolvimento sustentável. Passando agora então para a página 6, temos a Movida, que já divulgou o seu resultado e teve, como todos sabem, nos últimos 10 anos, uma agenda de transformação, de busca de escala, a qual conquistou uma escala e um posicionamento diferente, tendo no seu DNA não é só de servir o cliente, é de estar a serviço do cliente.
Isso faz parte da nossa estratégia, ter relação comercial com o nosso cliente de longo prazo. E a Movida sempre tem no seu DNA de se antecipar à necessidade do seu cliente. E essa antecipação tem trazido de maneira recorrente uma melhor qualidade no seu serviço de locação, uma modernização, seja através de sistema, seja através do acompanhamento do mix. Isso tem não só fidelizado os nossos clientes, como possibilitado de, no primeiro semestre, este DNA e esse jeitão da Movida de ser trouxe 322 mil novos clientes para a Movida. Isso também viabilizando que a gente possa, através do nosso serviço, nos diferenciar e ter um preço que a gente oferece aos nossos clientes, o melhor custo-benefício da tarifa. Então, ela também tem recomposto o seu preço. Isso faz parte da sua agenda de uma forma contínua e responsável. Responsável para ter preço justo para os clientes, mas também para a empresa ter o seu desenvolvimento sustentável. Isso tem feito com que tenha melhorado as nossas margens, temos nos posicionado de forma diferente, temos um reconhecimento como a melhor empresa do setor de NPS no atendimento do cliente, temos tido uma maior produtividade operacional, a gestão dos seminovos totalmente com a infraestrutura colocada, com o seu giro por loja. Temos também posicionamento diferente nos seminovos, seja pelo nosso mix, seja pelo perfil das nossas lojas, mas principalmente pela nossa gente, que tem feito um trabalho muito diferenciado. E isso tem resultado no crescimento da sua receita e na melhoria das suas margens de uma forma sustentável, com a qualidade do serviço, com mais eficiência operacional, com assertividade na compra e na gestão dos nossos ativos e pela infraestrutura de sistemas e lojas que nós montamos, não só no nosso seminovo, como no RAC. Eu diria que é um ecossistema hoje funcionando com grande oportunidade de melhoria, mas com a parte mais difícil já executada e agora sendo cada vez mais com menos e melhor para o nosso cliente, o que vai resultar num crescimento orgânico e na melhoria das nossas margens. Passando agora para a página 7, temos a Vamos. A Vamos, que é líder no mercado de locação de caminhões, empilhadeiras e tem no seu portfólio máquinas, de uma forma geral. A Vamos teve uma receita de 1 bilhão e 400 no segundo trimestre de 25, significa um crescimento de aproximadamente 17% sobre o mesmo período do ano passado. Um EBITDA de 82% de margem EBITDA, com lucro líquido ajustado de 83 milhões de reais, 5,9% sua margem líquida. Alguns dos principais destaques, a sua receita do segundo trimestre de vendas de ativos de 324 milhões de reais, 71,9% sobre o mesmo período do ano passado, o que mostra a alta liquidez do seu ativo. Tem tido nos últimos trimestres uma retomada por questão de crédito, uma devolução antecipada significativa do seu ativo. Nós acreditamos que esse número vai ser cada vez menor. Por outro lado, a Vamos tem feito uma gestão avaliando a sua inadimplência, se antecipando a retomada e as negociações com devoluções antecipadas. Temos hoje um estoque de 1,7 bi de seminovos, que tem sido trabalhado com muita profundidade e dedicação pela equipe da Vamos para praticamente zerar esse estoque nos próximos trimestres, seja colocando para locação, seja fazendo venda e gerando liquidez, caixa, melhorando a sua estrutura de capital. Eu convido vocês, sem criar nenhuma expectativa, a fazer uma reflexão. Com menos esse 1,5 bilhão, vamos dizer, de seminovos, sendo alugado, gerando receita, ou sendo vendido, tornando caixa, melhorando assim, como efeito, a sua estrutura de capital. O que é importante frisar da Vamos? O alto potencial de crescimento que tem devido ao mercado, seja no mercado da limpeza urbana, seja no mercado do meio ambiente, seja no e-commerce, seja na indústria, seja alugando direto para o cliente, enfim. Acreditamos muito que a Vamos estar entrando nesse novo ciclo de desenvolvimento, no qual vocês vão ver uma otimização melhor da sua alocação do capital, melhor taxa de ocupação, a redução do seu estoque, a diminuição da sua alavancagem como consequência e um crescimento com rentabilidade de uma forma extremamente sustentável, pois a oportunidade é muito grande nesse mercado. Passando agora para a página 8, temos a Automob. A Automob fez parte da sua execução do seu planejamento estratégico, criar a maior rede de concessionárias, com o maior mix entre automóveis, caminhões, máquinas agrícolas e máquinas de linha amarela. Em linha com o nosso planejamento estratégico, após essa execução, hoje são 196 lojas em 68 municípios, 12 estados e 37 marcas que são representadas
pela automóvel. Tivemos uma receita líquida de mais de 3 bilhões de reais, um EBITDA de 110 milhões de reais e um prejuízo líquido ajustado de 37 milhões de reais no segundo trimestre de 2025. Esses números que estão sendo apresentados ainda não refletem o novo ciclo que o automóvel está entrando. Esse novo ciclo, buscando eficiência operacional, as sinergias das companhias, um maior volume de venda de ativo por pontos, uma integração da parte administrativa. Esse novo ciclo de gestão, nós acreditamos que ele estará concluído no final de 2026. O que nós esperamos, só como algum exemplo, que esse novo ciclo nos traga? Um número significativo do aumento de vendas dos seminovos por ponto, uma melhor precificação, seja no nosso pós-venda em mão de obra e de peça, maior retorno de S&I por carro, isso colocando as melhores práticas que a gente vem atingir, que já praticamos em algumas de nossas lojas, com certeza a transformação desse resultado é muito grande. Nós estamos iniciando esse ciclo, que a equipe da automóvel está focada para capturar essas sinergias, essa ampliação de vendas com muito mais eficiência. Nós acreditamos que a execução desse planejamento trará um crescimento orgânico, diluindo os nossos custos, melhorando muito o nosso retorno, nos colocando em outro patamar a partir do quarto trimestre de 2026. Passando então para a página 9, nós temos a CS Infra. Estamos criando na CS Infra um portfólio de concessões de longo prazo, que tenha menor capex e que o foco seja muito mais a prestação de serviço e que tenha resiliência na receita. E dentro desta linha, temos, por exemplo, como a CS Portos, que são os 2 portos em Atu, já apresentado aos senhores, que está concluída a sua modernização e praticamente uma construção que foi feita no nosso porto, por quase R$1 bilhão de capex. Começa a partir de setembro deste ano operar com toda a sua infra pronta e na sua plenitude, a gente acredita a partir de janeiro de 2026. Temos alta demanda para os 2 portos, o Atu 12 e o Atu 18, o qual, sem criar nenhuma expectativa, mas o guidance de 2026, você vê aqui embaixo, é o que nós acreditamos e temos sentido essa demanda de oferta no porto. Quando a gente fala da CS Rodovias, também temos em Piauí a Transcerrado, conforme já apresentado a vocês, mas também temos a última conquista nossa no Mato Grosso, tivemos conquista aqui do terminais do Bloco Leste, na cidade de São Paulo, enfim, então são muitas concessões ainda pré-operacionais, mas tendo a maturidade, por exemplo, do porto na sua construção, que começa a operar o ano que vem. Então essa que é a tendência, vocês veem para frente, conquistas como essa que teve da ponte, que o capex é pouco ao longo do tempo, mas a receita já vem de imediato e o DNA é serviço. Nós acreditamos que tem no Brasil muitas oportunidades de concessões com esse perfil, que o DNA seja muito mais serviço, de alta resiliência à sua receita e contratos de longo prazo. Estamos com gente, com equipe, preparado e desenvolvendo, e acho que a maior certificação desse nosso movimento, e acredito que a conclusão do porto é uma prova da qualidade da gestão da equipe do que vem sendo feito. Lembrando que praticamente todo esse portfólio ainda são pré-operacionais. Passando agora para a página 10, temos a Ciclo Ambiental, que também tem tido um crescimento orgânico, conforme pode ver a sua receita, também tem tido uma transformação na sua alavancagem, conforme pode observar embaixo de 2023 para o segundo trimestre de 2025, e tem grandes oportunidades de desenvolvimento, tanto com receitas extras, como com novas conquistas de concessões, quando a gente fala no tratamento de resíduo sólido no Brasil, como todos sabem, mais de 40% do resíduo sólido ainda não é tratado. Passando agora para a página 11, nós temos a CS Brasil, uma empresa de especialidade na mobilidade e na terceirização de frota. Quando se fala na terceirização de frota, com o motorista, com execução, seja para a empresa do setor público ou de capital misto, está centralizado na CS Brasil. Com o aperfeiçoamento do setor público, cada vez mais, eles têm buscado terceirização de frota e, em alguns momentos, também com o motorista, quando se executa o serviço. E esse é o trabalho da CS Brasil. O que pode ver que tem grande oportunidade quando a gente vê o crescimento que ela teve entre 2021 e o segundo trimestre de 2025, quando teve uma receita de 379 milhões de reais. Agora, passando para a página 12, temos o banco BBC, que tem uma carteira de crédito com qualidade, com garantias robustas,
com inadimplência abaixo do mercado. Uma carteira essa que tem crescido trimestre a trimestre, mas o seu foco principal, conforme nós já desenvolvemos, é, através da sua conta digital, manter um relacionamento com o caminhoneiro de uma forma diferenciada, também financiando caminhões seminovos e automóveis seminovos dentro do nosso ecossistema Simpar. Tem feito alguma coisa fora do ecossistema Simpar, mas com o seu foco seja no automóvel seminovos, nos caminhões seminovos e nas máquinas. Com garantia robusta, por quê? Trabalhamos geralmente com 30% a 40% de entrada e financiamos 60% a 70%. Ela tem crescido a sua carteira e se desenvolvido de uma forma segura e consistente, com um grande potencial de crescimento. Passando agora, então, para a página 13, temos alguns dos nossos principais destaques financeiros consolidados. Vou passar, então, a palavra ao Denis para que faça a apresentação com mais detalhe na parte financeira para vocês. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Falando, então, aqui na página 13, em bases consolidadas dos destaques financeiros, começando pelo alto à esquerda, a receita líquida no segundo trimestre de 2025 do grupo totalizou 10 bilhões 545 milhões de reais, dos quais 2 bilhões de reais em venda de ativos e 8,5 bilhões de reais em receita líquida de serviços. Essa receita cresceu na comparação com o mesmo período do ano anterior, 6%. À direita, temos o EBITDA, com um total de praticamente 3 bilhões de reais no trimestre, que é 13% superior ao mesmo período do ano passado e superior ao crescimento da receita, entregando uma margem de 28,4%, que é 2 pontos percentuais maior do que o mesmo período do ano anterior. Já o lucro operacional, aqui medido pelo EBIT, na parte inferior à esquerda, esse totalizou 1,9 bilhão de reais, entregando uma margem de 17,6% e também 6% superior ao mesmo período do ano anterior. E à direita, temos o quadro do lucro líquido ajustado, onde no segundo trimestre de 2025 tivemos um resultado negativo de 36 milhões de reais, diferente do lucro apurado no mesmo período do ano anterior, e que reflete o aumento da taxa de juros quando comparado os dois períodos, que foi de cerca de 40% de aumento na taxa de juros básica, né, entre os dois períodos. Com isso, então, gostaria de passar para a próxima página, onde falamos um pouco dos investimentos. Então, na página 14, do lado esquerdo, a gente tem o CAPEX líquido numa comparação trimestral. E o segundo trimestre de 25, o volume de investimento foi 8% menor na comparação trimestral ano contra ano. Porém, no acumulado, na comparação semestral, a redução é ainda maior, cerca de 50% de redução no primeiro semestre de 25 comparado com o primeiro semestre de 2024. Quando a gente faz a abertura por empresa, a gente vê que o principal demanda por CAPEX líquido foi da Movida, que tem aqui um aspecto de sazonalidade, dado que julho é um dos meses mais fortes da indústria de aluguel de automóvel. Então, você tende a incrementar as suas compras para depois, na sequência, se fizer necessário, você fazer os ajustes no tamanho da sua frota. E seguindo dentro do assunto ainda de investimento, se a gente for para o slide de número 15, né, a gente tem aqui um quadro onde a gente está tentando apresentar para vocês a evidência que o volume de investimento, dado que o foco mudou para grande eficiência, está bem menor que anos anteriores, né? Então, temos aqui um quadro no centro da página que mostra que, em anos passados, a gente chegava a investir 2 vezes mais do que o EBITDA do próprio ano, né? E isso começou a se reverter quando você olha o ano passado, onde a gente fez um investimento 1 para 1, onde o investimento líquido foi equivalente ao EBITDA do ano. Agora, a gente apresenta aqui os 6 meses em base anualizada. Esse realizado mostra que uma inversão, onde o EBITDA ele é 2 vezes maior do que o CAPEX realizado, né? Então, eu acredito que isso continuará como tendência para o final do ano, de novo reforçando o nosso foco em obter mais eficiência daquilo que já foi investido e menos no tom do crescimento. Gostaria então de passar para o próximo slide, onde a gente fala do perfil do endividamento e da liquidez em base consolidada. Apresentamos aqui uma dívida líquida consolidada do grupo de 42 bilhões de reais, lembrando que
temos empresas com governança listada no novo mercado, né, na sua individualidade. Isso aqui é só o somatório para reporte do consolidado, com um caixa de 13,4 bilhões, que cobre aí 2,3 vezes o vencimento de curto prazo, ou, de outra forma, cobre as amortizações até o início de 2027, com um prazo médio aqui de dívida líquida de 4,1 anos. Continuamos a fazer a nossa gestão de passivo, com o volume captado nesse trimestre de cerca de 2,6 bi, né, e dando manutenção ao forte padrão de liquidez que o grupo historicamente sempre apresentou. Se a gente passar então para o próximo slide número 17, aí a gente já fala da Simpar como hold, né, não é mais a figura consolidada. Aqui então a Simpar reporta uma dívida líquida de 3 bilhões de reais, um caixa de 3,6 bilhões de reais, com um prazo médio da dívida líquida em 5,9 anos e com uma cobertura da dívida de curto prazo acima de 10 vezes de cobertura ou, de outra forma, cobrindo as amortizações até cerca do ano de 2030, né? O que nos dá tranquilidade para a execução do nosso planejamento estratégico. Indo então para a página de número 18, a gente comenta aqui alguns aspectos dos índices de alavancagem, né? A gente reporta aqui, com base no critério das dívidas no exterior, uma dívida líquida EBITDA no final do segundo trimestre 3,6 vezes, apresentando uma manutenção desde o quarto trimestre de 24 até aqui, né? E para dívidas locais, a gente apresenta um índice de 2,3 vezes, que também é uma manutenção. Só que, nesse caso, ele vem desde o segundo trimestre de 24 com essa estabilidade. A gente trouxe aqui uma figura diferente, que a gente chamou aqui de normalização. Diante dos resultados já divulgados de várias das nossas empresas listadas, a gente pode observar a existência de ativos disponíveis para venda ou um volume de ativos em processo de normalização da taxa de ocupação. Quando a gente traz esses itens, né, que se somados aí basicamente automóvel, Vamos e JCL, esse número chega perto de 2,9 bi. Então, isso não são itens que estão gerando renda e vão parar de gerar renda. Isso são itens que têm forte mercado secundário, estão no nosso balanço, mas estão no processo de monetização. Então, esses 3 bilhões, se deduzidos do saldo, a gente estaria reportando para vocês, neste segundo trimestre de 2025, um índice de dívida líquida EBITDA no critério do mercado externo, não de 3,6, mas sim de 3,4. E no conceito local, não de 2,3, mas sim de 2,1. Então, isso é importante dizer, porque todo o recurso obtido no mercado, ele historicamente foi e continua sendo alocado em ativos que retêm um valor residual importante e que possuem um mercado secundário com bastante liquidez. Então, entendo que isso é uma informação importante para se trazer. Já aqui à direita, a gente mantém e traz novamente para vocês aquilo que a gente considera a alavancagem do negócio, ou seja, o que pega todo o nosso passivo, todas essas nossas obrigações ligadas aos ativos e deduz a expectativa do valor residual trazida a valor presente. Então, esse número fica em 2,5 vezes. Veja que há uma convergência grande com o critério das dívidas locais. Gostaria, então, de passar para o próximo slide, onde a gente fala um pouco do retorno sobre o capital investido com base naquele conceito de produtivo, né? Fazendo ajustes do capital que não está gerando caixa. E aqui a gente vê uma importante evolução do ROIC produtivo no segundo trimestre de 25, que atingiu 13,8%, versus o mesmo período do ano anterior, onde o ROIC foi de 10,8%. Com isso, a gente apresenta uma melhoria do retorno de 3 pontos percentuais, fundamentalmente pela expansão do lucro operacional em cerca de 20%, quanto na comparação dos últimos 12 meses, baseado no segundo trimestre de 25 versus o segundo trimestre de 24. Com isso, gostaria de agradecer a todos e voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor.
Obrigado, Denis. Então, aqui na página 20, temos algumas das frentes da nossa execução do nosso planejamento estratégico com a missão dada pelo nosso Conselho, onde, como resultado, terá a extração máxima do valor da base, tudo que foi construído nos últimos anos. Tivemos uma construção de pilares sólidos de desenvolvimento, um crescimento, um ganho de escala em todas as empresas controladas pela Simpar, o qual nos possibilita, nesse ciclo que está se iniciando, uma extração de valor das nossas empresas com a necessidade muito menor de CAPEX e uma continuidade do desenvolvimento nosso sustentável. Estamos focados na intensificação do nosso controle de gastos, de custos operacionais, nas nossas despesas administrativas e nas renegociações dos nossos contratos com os nossos fornecedores, onde estamos tendo ganho significativo, tanto em redução de preço, mas principalmente em mudança de escopo dos nossos fornecedores. Temos um dos itens que eu considero mais importantes, que é o nosso foco na nossa gestão dos nossos ativos, seja na taxa de ocupação, seja na agilidade da implantação, da desmobilização, no giro dos nossos estoques, sem criar nenhuma expectativa, mas nós acreditamos que temos uma oportunidade de redução de 3 bilhões de reais quando a gente fala na gestão dos nossos ativos. Seja na venda de seminovos, seja na maior taxa de ocupação das nossas empresas de locação, seja no capital de giro, que isso trará uma redução ou de investimento ou de liquidez com a venda dos ativos, diminuindo a nossa alavancagem. Esse é um dos nossos focos principais para os próximos trimestres. E a nossa disciplina, seja para revisitar os preços que nós estamos praticando, seja nas novas precificações que sejam adequadas para o momento econômico. Essa eficiência, junto com a qualidade do serviço, contribui para a fidelização dos nossos clientes, mas que a gente tenha preço justo e que a nossa concorrência não seja só através de preço, e sim da qualidade do nosso serviço e da importância do serviço que nós oferecemos através do melhor custo-benefício para os nossos clientes. E o resultado dessas ações, a gente acredita muito na geração de caixa, na menor necessidade de investimento e na geração de valor para o nosso contínuo desenvolvimento de uma forma sustentável. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade e abrir agora, então, para pergunta e resposta. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Matheus Santana, da XP. Por favor, pode prosseguir. Opa, Fernando, Denis, bom dia. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, eu queria tocar um pouco em como vocês estão vendo o momento do mercado de automóveis, de veículos leves ali, que acho que teve bastante coisa recentemente com o IPI. A gente viu um mês de junho com vendas um pouco mais fracas, mas voltando um pouco melhor em julho. Eu queria ver o que vocês estão vendo, principalmente julho ali para frente, em termos principalmente de vendas, ali acho que impacto em automóvel e Movida também, e também na BBC também. E acho que a segunda pergunta aqui é pensando nas ciclos, assim, a gente viu o crescimento ali do aditivo que vocês fizeram na parte de biogás. Tem mais algum espaço em crescimento de receitas, principalmente as acessórias, receitas adicionais aqui? São essas duas, obrigado. Bom dia a todos, Zé Fernando, bom dia, Matheus, bom dia a todos os participantes aí. Em nome de toda a nossa equipe, agradeço. Estamos com mais de 300 participantes. Muito obrigado aí da atenção e do tempo de vocês. Falando, Matheus, do mercado de automóvel em julho. Em julho, para nós, em automóvel, sem dar guide, sem nada, quer dizer, mas enfim, foi um bom mês, tá certo? Um bom mês, um dos melhores até, tá certo? Isso, tirando sinergia, de alguns momentos ainda muito incipiente, mas então foi um bom mês. Quando a gente olha, a Movida divulgou o mês de julho dela, os seminovos, então nós não temos nenhum sinal diferente da toada que vinha, até melhorando um pouco, lembrando que geralmente o segundo semestre ele é melhor que o primeiro mesmo em venda de carro. E o IPI, na verdade, eu acho que foi uma diminuição de desconto que tinha no varejo. E o desconto não mexeu no preço de uma forma estrutural para mexer no preço do automóvel, tá certo? Então não tem nada fora de contexto que estava, pelo contrário, continua rodando. Quando você fala do nosso banco da BBC, mas o mercado como um todo, ainda ontem tive uma inauguração de uma loja nossa,
à noite e o pessoal comentando de banco que o crédito continua normal e que continua sendo dito que não tem nenhum problema na pessoa física de crédito, mesmo com os juros dessa forma como está. E esse tem sido o sentimento nosso também na BBC, mas, no modo geral, na nossa mesa de F&I, que tem de automóvel, que opera movida, etc. Então, está andando, está desenvolvendo, está tendo crédito, a pessoa física não tem dado inadimplência para os bancos. O que a gente sente e escuta que é a PJ pequena, né, a empresa pequena e algumas das médias que começam a ter algum problema. Então, a gente não vê o IPI, nem os juros, nem o crédito de banco atrapalhar o desenvolvimento e as vendas do negócio de automóvel. E aproveitando, lembrando, Matheus, que a gente no Brasil fica patinando por volta desses 2,5 milhões de carros novos, já faz muitos anos, né? Que isso não cresce. Então, também caiu, também é pouco para cima, um pouquinho para baixo, e a vida segue. E o automóvel, quanto mais afeta o novo, que sobe ou que tem alguma coisa, o carro, eu sempre digo que o carro popular no Brasil não é o carro novo mais. Ele é o carro seminovo de 2 anos e que o maior revendedor disso é as locadoras. Então, esse é o carro popular do Brasil. Esse é o carro de 80 mil, de 75 mil, de 80 mil. E a Movida tem um mix extremamente adequado para esse perfil de cliente. Né? E as lojas da Movida também, modesta parte, foi feito investimento de infraestrutura e sistema, que ela tem muito mais o viés de uma loja mais boutique de concessionária, vamos dizer assim, de uma semi-concessionária, do que aqueles patião. Ela tem pátio também, mas é raro. Geralmente é uma loja, né? É uma vitrine, é um negócio diferente. O canal é uma forma como a Movida está posicionada. Então, obrigado aí, Matheus. Espero que tenha atendido aí as 2 perguntas suas. A Ciclos, o Denis comentou aqui, bem lembrado. A Ciclos, só para a gente, né, tem uns 3 anos que a gente diz a oportunidade de melhoria da Ciclos, ela viver uma maturidade e isso acontecer de uma forma. Então, o que você está vendo do resultado da Ciclos, ele é, bem sim, uma parte importante do aditivo do gás, que é uma receita acessória, mas vem de uma gestão empresarial do volume, que tem a Ciclos hoje de uma escala, de você ter uma operação no aterro diferente, que isso gerou menos chorume, então você tem menos custo de tratamento, você tem o gás, você tem eficiência também na logística. Então, são algumas eficiências que eu acho que ainda dá para melhorar um pouco o resultado. É isso que eu digo. A gente comenta muitas vezes o potencial que tem alguns ativos nossos. Temos vários desses aqui, né? E na CS Infra, por exemplo, que ainda estão pré-operacional. Então, a Ciclos está vivendo esse momento de tudo aquilo que foi construído. Eu não vejo hoje alguma coisa grande como o gás para dizer que vai dar um impacto, mas eu vejo ainda oportunidade da melhoria ainda mais da margem operacional da Ciclos. Isso, poderia só acrescentar aqui, Fernando, Matheus. A Ciclos, ela nesse processo de restabelecer, né, as condições econômicas dela, né, depois de uma longo período de negociação, se você vê essa evolução, é uma evolução importante do EBITDA, né, porque esse EBITDA anualizado já indica um ativo, e aí vamos lembrar que Ciclos Ambiental são 2 operações, né, que gera, em base anualizada, cerca de 300 milhões de reais de EBITDA. Não sei se todo mundo está percebendo o que é o desenvolvimento da Ciclos nesse sentido. Mas era só isso. Né? Obrigado, Matheus. Obrigado, ficou claro aqui. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Fernando, Denis, Vitor, tudo bem? Tenho 2 temas aqui. A primeira é a pergunta sobre o CAPEX líquido, que cai 8% ano contra ano, e no ano passado tinha caído perto de 80%. E muito pela Movida, né, no primeiro tri. Com isso, o ratio de CAPEX, de EBITDA para CAPEX líquido, de 4 vezes no tri passado, cai agora para 1,5, mais ou menos. Quando a gente olha para as nossas expectativas para as empresas do grupo, na nossa conta daria para chegar perto de 2 vezes nesse ratio, talvez um pouco melhor para esse ano. Eu queria só entender se faz sentido esse número. E a segunda pergunta, queria só pedir uma atualização de se a CS Porta está mais avançada ainda, né, versus o guidance de 2026 previsto no Investor Day de 2023. Obrigado. André, Denis aqui. A gente viu, olhando esse índice aqui, eu até trazer a tua atenção na base anualizada, né? A gente sabe que no trimestre ele foi menor,
e é o que você descreveu aí dos 8, 9%, trimestre contra trimestre do ano passado, mas no semestre ele ainda está aí quase uns 50% menor. A dificuldade aqui é a questão do guidance para frente, né? Mas eu acho que quando a gente olha o nosso planejamento, eu acredito muito que esse índice, olhando no base do semestre anualizado, ele ainda tem uma tendência de melhora, né? Como uma referência, sem poder fazer um guidance aí. Porque tem o aspecto sazonal de movida, né? Em relação a julho, que é um mês de grande atividade, quando a gente deu abertura do CAPEX líquido, você vê que quem acabou liderando esse montante foi a Movida. Então, como ela também tem essa dinâmica de ajuste, tamanho de frota, otimização, para atender seja picos ou períodos sazonais menos acelerados, eu acho que esse índice aqui ele pode ser, da onde ele está, em base semestral anualizada, para melhor. Tá bom? Aí tem mais uma. A gente comenta, André, só para complementar aqui, da oportunidade que a gente tem de várias empresas nossas, quer dizer, por exemplo, a Ramos, um estoque do que a gente chama de sempre novo, que é alguma devolução antecipada ou de retomada de ativo, que é a oportunidade que a gente tem de venda desses ativos, que também diminui o capex líquido, só para lembrar disso, que ele é uma oportunidade tanto de alongar os contratos atuais, que é uma grande oportunidade, a gente fala nisso há muitos anos também, e a Vamos tem executado isso, além de alugar esse sempre novo ou de vender, que vira caixa. Se alugar é menos capex, e a venda também, quer dizer, ele vira caixa. Então, isso tudo é oportunidade desse capex líquido nosso ser menor, né? Sem criar nenhuma expectativa de guides. Depende da agilidade, sem destruir valor, que a gente consiga vender esses ativos seminovos, e a Vamos tem feito esse trabalho de uma forma exemplar. Então, esse é um exemplo. Se você pegar um JCL, também tem essa oportunidade. A Movida tem feito um trabalho excelente, mas também pode girar o ativo melhor, ter mais ocupação. Esses trabalhos de eficiência operacional que a gente tem trabalhado muito forte. Perfeito. Obrigado. E a outra pergunta, André, pode repetir, por gentileza, só para ter certeza, acho que é dos portos. Isso. Se vocês estão mais adiantados em relação àquela expectativa de EBITDA para CS Portos para 2020. O que eu posso te garantir, André, quer dizer que a gente está com o porto pronto, né? Esse mês, agora de agosto, a gente finaliza o porto, que era uma dúvida de muita gente. Nós tivemos uma experiência, só de uma maneira muito resumida, a gente brinca aqui que Deus ajuda sempre, mas a gente trabalha cedinho, desde cedo, né? Então, a gente acertou o que a gente viu, nós fizemos um planejamento, um plano de negócio, mas tem sido muito maior a demanda do que a gente pensava que seria, mas muito maior. Mas é um negócio interessante, porque a gente aprendeu que todo mundo, para nos contratar, para deixar de contratar outro, nos contratar, queria ver o porto pronto. E a gente estava no cronograma físico, financeiro, executando as obras do porto de modernização. Praticamente foi a construção de um porto. Só não foi feito os piers, o resto foi feito tudo. Até o pier foi reformado, aumentado e reestruturado, não foi construído. Conclusão, isso está pronto. Então, agora a demanda do cliente está fechada. O que eu posso te assegurar é que a gente está vendo acontecer com tranquilidade os números que foi te dado para o ano que vem. A gente vê uma receita de mais de 400 milhões de reais quando a gente olha para o ano que vem, que é mais ou menos o guidance que está aí. Tá certo? Não, que do sobre EBITDA e tal. Então, essa é a demanda. As empresas, as traders que usavam o nosso porto, que usavam o São Luís do Maranhão, por exemplo, que usam o São Luís do Maranhão, eles economizam por volta de 600 quilômetros de rodovia, o que eram 1.200 quilômetros, vira 600 quilômetros. Por isso, a demanda é forte que a gente tem tido de oportunidade, André. Então, a gente está em linha com o nosso planejamento e agora com o porto carimbado e pronto, a partir do mês que vem, operacionalmente funcionando, tá bom? E aí, só reforçando aqui, André, o nosso guidance dado é um guidance para 2028, com uma receita líquida entre 590 e 620 e um EBITDA esperado em 325 e 400 milhões de reais. Isso aqui que a gente divulgou e faz parte da demonstração financeira, tá bom? Ótimo. Obrigado, bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Tinel, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho uma dúvida, a gente tem visto bastante iniciativa dentre as empresas do grupo, né? Desde a Vamos com o aumento
da dirigência do ponto de vista de crédito, a gente tem visto do lado da JSL a parte da JSL Digital, Movida também tem falado sobre reajuste de tarifa. Eu queria entender como o grupo todo, a cabeça em termos de, olhando para frente, quais outras iniciativas vocês acreditam que podem ser implementadas nas subsidiárias para poder extrair ainda mais eficiência. E uma segunda pergunta, eu queria ainda explorar um pouco mais da Ciclus. A gente tem players listados sobre também exploram o segmento. Eu queria entender um pouco mais também o que vocês enxergam de oportunidade ainda e o quanto que hoje, como holding, vocês estão focados aqui também em expandir mais o negócio, focar mais aqui tempo dentro da Ciclus. Obrigado, pessoal. Pedro, Fernando, bom dia. Pedro, deixa eu te falar o seguinte, o nosso negócio, a nossa origem, a gente vem de um segmento muito competitivo, que era o transportadora, de logística, etc., de grande volatilidade em todo momento. Uma hora é por demanda, outra hora é por juros, outra hora é por aumento de custo, porque tem um combustível que tem uma volatilidade, é o pneu, a mão de obra, é sindicato, todo esse negócio. E nós nunca competimos com ninguém na área de logística, porque na logística a gente tem muito orgulho, mas teve uma volatilidade, ficou muitas empresas pelo caminho, e vocês devem acompanhar recente algumas que tiveram mais visibilidade, e a gente sempre competiu pela qualidade do serviço e pelo preço de um custo-benefício justo para o nosso cliente, que a gente consiga agregar valor para ele. É nisso que a gente acredita. E o Brasil, você tem essa volatilidade, onde você tem custo financeiro, onde você tem depreciação, onde você tem um ativo que muitas vezes vem um aumento que você não está esperando, uma transformação que teve no preço dos ativos durante a Covid. E mesmo agora, se você pegar os ativos novos, esse ano é capaz de ter aumentado 6% a 8%. O preço de automóvel, o preço de caminhão, a tabela vai aumentando. Você tem um desconto, mas a tabela vai aumentando. E a gente tem aqui dentro, sim, uma gestão, e a gente sempre fala isso no caso do JSL, por contrato, por operação, quando tem desvio do que está contratado. Então, a gente tem essa agilidade de recomposição de preço de uma maneira que reflita os custos atuais, seja ele financeiro ou seja ele operacional. E é isso que a JSL tem feito e fez a vida inteira. Além disso, aí vale para a JSL, Vamos, Movida, a precificação dos contratos novos que reflitam esses custos. Tá certo? Então, é isso que a gente tem executado. A Vamos tem tomado um cuidado com crédito, tá certo? Ela tem grandes clientes, mas também tem o médio, tem o pequeno. Tá certo? Tem sido mais restritivo, com foco, quer dizer, aí você ter mais certeza do seu recebível, da qualidade da sua carteira. Mas também tem repassado o preço. Por que tem repassado o preço? Teve a transformação do preço do ativo. Então, por exemplo, os contratos que a Vamos alongou, eu não sei te dizer direito, mas este ano, dos que elas renegociou para alongar com o mesmo ativo, ficou o mesmo ativo, deve ter sido por volta de 50% do que ela negociou, foi alongado com o mesmo ativo e com reajuste de preço. Por que o reajuste de preço? Porque para o cliente é muito mais caro alugar um novo do que esse que já está com ele, é melhor ele pagar um aumento de preço, que ainda fica mais barato que o novo. Então, é isso que ela tem recomposto o preço. E a Movida, o preço ficou parado muito tempo do aluguel de carro. Então, a Movida tem recomposto o preço e tem oportunidade para recompor ainda mais. Quando você olha com o Uber, com um ônibus, com um avião, quer dizer, o preço da diária ainda é muito barato no Brasil versus o investimento e o custo financeiro. Então, ela está, sim, nesse trabalho de recomposição de preço e tem feito e tem mais espaço em todas as empresas nossas, no nosso entendimento, ele tem mais espaço e tem necessidade para a viabilidade e para a continuidade de uma forma sustentável. E isso faz parte do nosso DNA. E serviço, antecipar as necessidades do cliente, mas também ter o retorno e ter o preço justo para fazer frente aos investimentos e à qualidade do serviço. E a qualidade do serviço, você sai da disputa só de preço. Você assegura para o cliente um atendimento. Isso a Movida tem feito a transformação. A Vamos hoje tem o Sempre Novo para oferecer, que é mais barato para o cliente. Então, esse cardápio todo dá essa oportunidade de você sair da discussão de preço e de cobrar, sim, o preço justo pelo aquilo que você oferece e provar para o seu cliente que tem essa necessidade. No varejo, você não consegue provar, porque você não discute uma planilha, no caso da Movida, mas você tem um serviço que atende a necessidade do cliente com agilidade, com qualidade, e ele conhece. Hoje a Movida, a gente tem falado isso, tem capilaridade, tem feito um trabalho, oferece um serviço diferente, tem uma senha, tem uma central que acompanha online o tempo que o cliente está levando para ser atendido. Enfim, tem feito aí um trabalho fantástico e com isso tem recomposto o preço. Desculpa que me alonguei, mas acho que é importante para mostrar o nosso DNA, da nossa responsabilidade. Nós trabalhamos com dinheiro nosso,
e com o de terceiro. Nós temos a obrigação de cobrar o preço que faça frente a todos esses investimentos e aos custos que nós temos, seja financeiro ou do ativo. E aí, lembrando disso também, que automóvel, por exemplo, tá certo? Não é aumento de preço, é aumento de produtividade de venda por ponto, seja de novo, seja de seminovo. Isso é aumento de rentabilidade, que resulta sem criar nenhuma expectativa, mas vou dar um exemplo, você foi anunciado agora do automóvel, começa um novo ciclo dentro do automóvel, que é o ciclo de maior produtividade por ponto, foi feito um trabalho maravilhoso para a construção desse ecossistema do automóvel e agora está na execução da extração de valor. Se você pegar, quer dizer, tem várias lojas aí, Movida vende perto de 40 carros por ponto, tá certo? 38, 40 carros por ponto, estou dando aí um número mais ou menos, estou dando guides nem criando expectativa. Quer dizer, automóvel vendeu 20. Olha a oportunidade que tem. Mas o que é isso? Você tem um sistema, você tem que abastecer, você tem a logística de abastecer a loja, de manter o estoque, tal. Então, a oportunidade da Movida de continuar se desenvolvendo é muito grande. A Ciclus. Hoje, a Ciclus opera o maior centro de tratamento de resíduo do Brasil. São 280, 270 mil toneladas de resíduo por mês, tá certo? Entram mais 450 carretas de resíduo por dia, tá certo? Esse volume que nós estamos falando é um dos maiores centros de tratamento de resíduo do mundo. Ele gera lá, hoje, se não estou errado, o biometano de 60% do Brasil, do biometano gerado de resíduo, gera nesta planta. Só que quando nós olhamos, 40%, dizem que mais de 40% do resíduo do Brasil não é tratado. Então, veja a oportunidade que vai ter de novas concessões, de novos contratos, de novos, até de regiões menores de consórcio. Então, a CS Infra e a Ciclus Ambiental olha isso hoje, sim, com equipe, com oportunidade de continuar esse movimento e se desenvolvendo. Tem grandes oportunidades de fazer isso, e eu sempre digo que o central de resíduos não deixa de ser uma operação de logística com engenharia, não é uma operação só de engenharia, ela é de logística também. Então, esses são os pontos aí. Desculpa me alongar, mas espero ter atendido aí, Pedro. Ficou super claro, obrigado, viu? Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de nome e companhia. Por favor, aguardem. A nossa próxima pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pelo follow-up aqui. Queria só entender sobre esse estoque em excesso de ativos, no caso de 2,5, 3 bi. Em quanto tempo vocês acham que isso pode ser equacionado e quanto pode ter impacto no lucro? E aproveitando uma segunda pergunta, vocês recentemente ganharam, né, via CS Infra, a concessão da ponte binacional. E eu queria entender se vocês enxergam uma oportunidade para a JCL de explorar algum serviço ali de logística, ali, talvez da parte de automotivo ou geral e armazenagem. Obrigado. André, Denis, falando do impacto financeiro aqui, agradeço a pergunta, a gente estava exatamente fazendo essa conta aqui mais cedo. Acho que do ponto de vista financeiro, só de despesa financeira, isso aí responde no ano, talvez por uns 460 a 500 milhões de reais, ou seja, um pouco mais de 120 milhões, pensar só nesse trimestre aqui, né? Mas em cima disso, vários itens ainda tem a questão da depreciação que o Fernando estava levantando aqui, né, Fernando? Depreciação aqui eu não tenho de cabeça, mas talvez adicione aí mais uns 200 milhões, não sei. Enfim, então é um impacto, sim, material, quer dizer, você vê só o número financeiro sem qualquer evento de depreciação já seria suficiente para reverter o resultado que a gente apresentou. E aí, em relação a prazo, sei que você tem outra pergunta também, mas a gente não conseguiu pegar aqui, vou deixar o Fernando dar a estimativa dele aqui. André, a gente tem trabalhado e encontrado novas avenidas, só para ter uma ideia, quando a gente olha a Vamos hoje, nós estamos falando aí de 1.700, 1.800 de ativos sempre novo. Vamos dizer que o normal fosse ter 300. Então, nós temos ali um excedente de 1,5 bi de ativo. Se você pegar 1,5 bi, tem a conta financeira, conforme o Denis comentou, mas se você colocar só 0,6%, só 0,6%,
de depreciação a mais, veja já a conta que dá no trimestre do custo desse 1,5 bi. Só que se você olhar o automóvel, ela carrega ali também um ativo ainda do agro por volta dos 400 milhões de reais, excedente que podia ser menos, né? Então, só esses dois ativos aqui, só esses dois pontos. Aí, se você for na JSL, tem um excedente lá de mais ou menos 200. E aí você está falando, muitas vezes, excedente, cada um é por um motivo. Vamos, quer dizer, seja por retomada, seja por antecipação de evolução, mas a JSL, muitas vezes, é uma operação que a gente tem muito forte aqui dentro de PRC, que é um programa de redução de custos. Você reduz custo tirando frota e você substitui por terceiro, negocia com o cliente, melhora a sua margem, garante a segurança para o cliente, mas sobra o ativo para vender. Então, isso aqui é a execução. O do agro vem aí do que aconteceu no agro. Então, cada um por um motivo. A gente vê isso, que a gente fala de 2,5 a 3 bi, grande parte disso, eu diria para você, uns 2,3 bi, vem de depreciação e do custo financeiro que está em cima de ativo, deveria estar alugado ou vendido. Então, junto com essa soma do Denis, eu somaria nesses 2.300, no mínimo, mais uns 15 milhões de reais por mês, mensal, de depreciação, no mínimo. Tá certo? Quando resolve isso, a gente tem trabalhado muito forte para resolver isso nos 2 ou 3 trimestres. Mas isso é resolvido de uma maneira natural, sem precisar de baixar preço, de uma forma natural. Agora, eu diria para você que nos próximos 12 meses a gente tem que ter essa normalização, sem criar gaitas, mas a gente tem trabalhado para antecipar isso, né? E eu acho possível antecipar isso. Mas isso não significa que vai acabar no final. Significa, na minha opinião, que ele tem chance de ir diluindo isso daqui até lá. Mas estamos trabalhando muito forte para antecipar essa redução. E isso aqui tem um pedaço aqui que complementa a portada 263, que é o capital de giro, né? Você ter mais ocupação, você ter melhor produtividade dos ativos, você antecipar os seus recebimentos, já que o custo financeiro está mais alto, negociar com o cliente, encurtar o prazo. Então, isso também se junta aos 3 bi que a gente vê de oportunidade. Aí tem a segunda pergunta, não sei se o Denis aqui recuperou ela. O Vitor ajudou aqui a gente, mas dá uma confirmada aqui para a gente, André. É oportunidade de receita / novos contratos para a JSL via a concessão da ponte binacional, é isso? Isso. A gente trata cada negócio totalmente separado. Então, a JSL, através de Marvel e outras empresas do grupo, é uma grande usuária da ponte, mas não tem nenhuma dependência da JSL e nem foi visto desta forma. A gente acha, sim, que a ponte ela tem o seu retorno, conforme já foi divulgado para vocês pela equipe CECINFRA, de uma forma com que ela já opera hoje, ela tem um retorno importante, sem necessidade de fazer nada a mais do que está sendo feito. Mas a gente vê a oportunidade de ter receita extra, sim, como você vê na Ciclo, de você trazer a indústria, e a JSL pode ser um comentador disso, para ter um CD na ponte, ela tem espaço para isso, para ter um centro operacional do cliente integrado, que dali ele faça a distribuição para onde vai, ao invés de você transportar de lá. Muitas vezes você vai de lá, você vai para o Rio, para depois ter que trazer a carga para São Paulo, porque você já não pode estar ali na ponte, e ali você vê se vai para o Rio ou para São Paulo. Estou dando um exemplo, né? Então, a gente tem, sim, a oportunidade de trazer grandes receitas acessórias para a ponte. Mas nós, na empresa, olhamos cada ativo como um ativo totalmente independente, então não tem nenhuma ligação com a JSL. Da mesma maneira que a gente vê o porto com grande oportunidade de gerar transporte para a JSL, que é um serviço integrado, mas nem por isso a gente tem vendido isso, tem mostrado isso para o mercado, porque isso pode ser uma consequência natural do negócio. Tá bom? Obrigado, André. Perfeito, eu que agradeço. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para que faça as considerações finais da companhia. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, em alguns pontos sem criar nenhum tipo de expectativa, mas só compartilhar com vocês que sirva para uma reflexão. Acho que quando a gente olha, e vocês analisarem, as melhorias dos nossos indicadores operacionais de todas as nossas empresas de uma forma geral, algumas mais e outras menos, eu acho que mostra uma tendência do que é possível fazer com muito menos capex, que esse tem sido o nosso negócio. Quer dizer, quero reforçar a vocês nosso compromisso no foco na eficiência operacional, na cobrança do preço justo, nos diferenciar não pelo preço do mercado, em tudo que a gente faz,
mas sim pela qualidade do serviço, como a gente contribui com a execução do serviço dos nossos clientes. Tá certo? A gente ainda vê muitas oportunidades de melhorar ainda mais os nossos retornos, os nossos indicadores operacionais. Nós temos feito um trabalho, a nossa equipe, muito forte de PRC, que é um programa de redução de custo, e isso deve surgir já alguns efeitos nos próximos trimestres que vocês vão perceber, ou pelo menos ele vai neutralizar outros aumentos de custo que tem. Isso a gente tem focado muito, já passamos outros anos de volatilidade como esse. Agora quero fazer uma reflexão que vocês avaliem, volta a dizer, não é um guidance, mas já só fala onde é que vem a melhora, como eu vi que vocês perguntaram de preço, da Vamos, de Movida, de JSL. Nós temos, por exemplo, a Ciclus. Há quanto tempo a gente dizia que a Ciclus poderia ser uma companhia muito diferenciada em matéria de margens operacionais e de resultado? Isso está acontecendo agora. Mas se vocês pararem para ver, pré-operacional na CSI, eu vou dar um exemplo, você tem uma estrada que tem por volta de 100 milhões de reais de receita esse ano, que ele tem o potencial de fazer mais de 200 no ano que vem de receita. Quer dizer, isso aumenta as margens operacionais com um custo muito menor. O Porto, que nós falamos há pouco, quanto ele pode atingir de receita em 2026, e está pronto, não tem mais nenhum risco da execução das obras. Né? Falamos aqui do potencial desses 2,5 a 3 bi de venda de ativo, de virar grande parte disso, virar caixa, ou ser alugado para inibir outros investimentos, tá certo? O repasse de preço, a gente acredita sim que tem a oportunidade de continuar fazendo, tá certo? E nós não vendemos preço, agora de reafirmar isso, nós vendemos serviço, e a gente cobra o que for justo por isso, que é importante. Deixar aqui para vocês uma reflexão sobre automóvel. Automóvel está só iniciando, não foi feito nenhum grande trabalho para tirar a sinergia e otimização de utilização da infraestrutura de todo o ecossistema que foi construído. Tá certo? Se você fizer uma comparação com o automóvel de outras oportunidades fora do Brasil que se tem de grupos de concessionária ou dentro do Brasil, a própria escala de algumas lojas nossas, você chega a essa conclusão. A gente passou alguns anos falando de Movida, o que ela poderia ser, e vocês veem o que é hoje os indicadores operacionais, como é que ela está posicionada e o que aconteceu com locação no Brasil. Eu diria para vocês que o automóvel tem a mesma oportunidade, só com um espaço muito mais curto, que as bases já estão construídas, é um varejo, não é a fabricação do carro que a gente tem só a missão da venda. Então, esta oportunidade, dessa transformação nesse segmento, ela é muito grande e esses retornos ainda estão por vir. Esses são alguns dos exemplos que eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre o resultado da Simpar, com isso ajustado, o que a nossa companhia tem aí pela frente. Então, eu quero mais uma vez, em nome de toda a nossa gente, dos nossos gestores, reafirmar com vocês o nosso compromisso de continuar trabalhando de uma maneira objetiva, obcecada, por antecipar todas essas ações que a gente tem falado, para melhorar ainda mais as nossas margens, os nossos resultados, ter menos capex, e com isso acelerar e, quem sabe, se Deus quiser, antecipar a diminuição da nossa alavancagem e melhoria do nosso retorno, das nossas margens operacionais, e reforçando ainda mais a aliança com os nossos clientes de longo prazo, seja ele no varejo ou seja ele na indústria. Em nome de todos nós aqui, muito obrigado, gente. Muito obrigado ao tempo de vocês. Fiquem com Deus aí e um bom dia de trabalho para todos. Obrigado, hein? A videoconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.